Muito bem, o São Paulo encontrou uma tranquilidade dentro de campo, mas os bastidores voltaram a ferver. E quem voltou também estava lá no lugar gelado, já chegou na situação quente, não é? Tati Tavares, para você aquele boa tarde bem especial. O que está acontecendo outra vez nos bastidores do tricolor paulista, hein? Oi, Renata, muito boa tarde para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto, de volta com notícia quente, como você disse, né? Para dar aí um contexto geral, né? Lembrando aqui que no ano passado o Júlio Casares sofreu o impeachment, né? Por conta daquela venda ilegal de camarotes do Morumbi para shows que estava envolvida a ex-esposa dele, Mara Casares, e outros diretores. Aí o Harry Macis, ele assumiu o cargo de presidente, fez uma limpa. Começou ali desfazendo vínculos familiares, inclusive dele próprio, afastando a filha Cristina Macis, que era diretora adjunta de base do futebol feminino. Só que aí agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, porque hoje o São Paulo recebeu uma denúncia de que Cristina Macis, a filha do Harry, estaria envolvida também na venda clandestina de camarotes do Morumbi para shows. Ela teria vendido um camarote em 2024, venda aí por R$ 3.200 mais ou menos. O Harry já tem conhecimento disso. O Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele recebeu essa denúncia de outros conselheiros e pediu ao Ives Gandra da Silva, presidente do Conselho Consultivo, para marcar uma reunião. Reunião essa, Renata, que já está marcada, acontece hoje à tarde. Aí terão outros ex-presidentes, inclusive o Júlio Casares parece que vai estar lá, entre outras figuras importantes do São Paulo, para discutir esse assunto. Um assunto, claro, a gente lembra aqui que o Conselho Consultivo ele é meramente opinativo, ele não toma nenhuma decisão, mas aí começa a investigação. O Harry, como eu disse, ele já tem conhecimento sobre essa denúncia, deu uma entrevista exclusiva para o UOL, vou trazer aqui para vocês algumas falas dele, né? Ele diz que a Cristina é maior de idade, tem seu próprio CPF, deve responder pelos atos dela e que durante a gestão dele é tolerância zero e que isso vale inclusive para ela, mesmo sendo filha dele, que ele não compactua com a lamentável atitude da filha dele e que pede que a comissão de ética apure melhor esses fatos. Para piorar, Renata, o Harry também assume nessa entrevista aí para o UOL que ele recebeu aí alguma chantagem política internamente para que o assunto não viesse à tona, mas que mesmo assim ele traz o assunto à tona e que vai investigar aí a própria filha junto com a comissão de ética. Lembrando que a Polícia Civil, né, já chegou a dizer que o São Paulo é vítima de todo esse esquema clandestino de venda de camarotes. Vamos ver então, depois dessa reunião que acontece hoje à tarde, quais serão os próximos passos, viu, Renata? É complicado, porque a questão ética, ela tem que ser sempre prioridade em qualquer clube, em qualquer momento. E não é, Tati, porque mudou o presidente, porque está chegando agora, está tomando conhecimento. E se ele tem a filha dentro do São Paulo, trabalhando para o São Paulo, e ela está envolvida em denúncias, isso tem que ser averiguado. E até falei para vocês aqui, se eu fosse ele, já pegava esse dinheiro aí que apareceu, já pagava. Se você já anuncia no Facebook ou no Google Ads, mas sente que a concorrência está muito alta e que está muito difícil de acertar, vou averiguar, vou investigar, porque tem que ser transparente. E me parece que ele veio com essa proposta para o São Paulo. E as coisas estavam funcionando, pelo menos em campo, os resultados apareceram, Cicinho. A gente vê que o São Paulo deu uma reagida. E agora esse processo de transparência, de moralidade, de resgate do São Paulo como instituição, ele não vai terminar nesse momento. E ele tem que dar o exemplo. Não, exatamente. E nós vemos aí pelas declarações e o posicionamento dele, né? Já deixando bem claro que independente se for filha, quem for, vai ser investigado e vai ter que responder pelos atos. Então, a transparência é isso. As coisas vêm à tona, poderia ser um caso, como nós estamos percebendo aí, para ficar debaixo dos panos, sendo conduzido de outra maneira, mas ele preferiu também que viesse a público exatamente por essa transparência e pelo caráter dele. Então, está tudo sendo investigado, mas o posicionamento do presidente é louvável porque já traz tudo à tona para que não fique nada às escondidas. E sim, que independente se for família ou não, vai ser resolvido porque não é a pessoa, é o São Paulo. Então, é o nome do São Paulo que tem que ser
priorizado a instituição São Paulo, que é muito grande e não poderia continuar naquela vergonha na qual vinha passando o São Paulo. Sim, e é uma questão que a gente precisa falar com muita, pro torcedor, com muita, explicar o passo a passo, explicar tudo o que está acontecendo, porque assim, ó, o Conselho Deliberativo, né, através do presidente Olten Aires, os conselheiros receberam uma denúncia, não entregaram provas, mas entregaram sim uma denúncia de que a filha do atual presidente, o Massis, o Harry Massis, a Cristina Massis, ela estaria envolvida em supostas vendas de ingressos no Morumbis, de shows, revenda. Então, assim, a gente vai tratar esse caso ainda como supostas revendas, no caso feitas essas revendas pela Cristina Massis, que gira em torno de R$3 mil, né, revenda de ingressos de shows, porque essas não foram entregues provas, e sim uma denúncia. É uma denúncia que existe lá dentro de São Paulo. Envolvendo a filha do Massis. Essa notícia eu pude confirmar, já desde ontem já estava esse burburinho, mas dá o crédito aqui ao Pedro Lopes no UOL, que foi quem revelou isso primeiro. E assim, hoje de manhã eu conversei com muita gente dentro do Morumbis, pude conversar também com pessoas próximas ao presidente Massis, e assim, a postura que o São Paulo está adotando hoje, a postura que o Massis está adotando hoje é uma postura que assim, independentemente do grau de parentesco, independentemente da pessoa que está sendo acusada, o São Paulo, através do Massis, vai punir o CPF. Então, assim, se a Cristina Massis fez coisas erradas, revendendo ingresso, ela vai ter o direito de se defender, vai se explicar e tudo mais, o Massis entende que tem que ter punição. Quando o Massis assumiu, inclusive, não queria nenhum parente perto. Então, inclusive, a filha já não estava mais ali no dia a dia do clube. Então, ela já tinha sido tirada de cena, vamos dizer assim, porque o Massis entendia e entende que o São Paulo precisa ser cada vez mais transparente. Não tem que ter conchavo, não tem que ter amiguinho, não tem que ter parente. Então, o Massis tomou essa decisão. E o Massis, claro, evidentemente, recebe essas denúncias e quer esclarecer isso diante do torcedor, diante do Conselho Deliberativo, para os cardeais do São Paulo, para os conselheiros do São Paulo, em relação a esclarecer. Se tiver que punir, se tiver que expulsar do clube, se tiver que responder um processo, vai responder. Independentemente do grau de parentesco, isso a Harry Massis garante e é a postura que ele vai tomar em relação a essas denúncias. O que vai acontecer hoje? Vai ter uma reunião do Conselho Consultivo, que é aquele conselho de ex-presidentes, que é liderado pelo Ives Gandra Martins, a pedido do Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e lá eles vão avaliar a gravidade dessa situação e, claro, definir o futuro do Harry Massis. Só que é muito importante a gente perceber que assim, o Massis é o primeiro a levantar a mão e falar, se tiver alguma denúncia, que seja punido. Claro. Né? Então, assim, entende-se nos bastidores do São Paulo hoje que esse movimento é um movimento também para tentar fazer com que a história toda termine em pizza do caso Mara Casares e Douglas Schwartzman. Então, assim, o Olten Aires é presidente do Conselho Deliberativo, mas ele é da gestão Júlio Casares. Sim. Ele é o provável, ainda não está confirmado, mas é o possível candidato para a presidência do São Paulo a partir do final do ano na eleição da chapa Casares. Então, assim, muita gente dentro do São Paulo entende que esse movimento de querer tirar o Massis por causa desse episódio da Cristina Massis é um movimento de quem estava no poder, que saiu por denúncias, mas agora tentar retomar. Entendi. Encontrando uma brecha para retomar o poder. Para retomar o poder e, principalmente, para tentar fazer com que essa história toda de denúncias de camarote, de revenda e tal, fique em pizza, para que Douglas Schwartzman e Mara Casares não sejam expulsos do São Paulo,
como existe a possibilidade numa votação que vai acontecer em março. Então, quer dizer, tem todo esse aspecto político por trás. Tem um aspecto político por trás. Não é só uma denúncia e a investigação para que, claro, tudo seja esclarecido, mas pode ter esse aspecto político, então. O próprio Arrima Assis entende que há um movimento político por trás, mas ele é o primeiro a levantar a mão e falar o seguinte, ó, se tiver que punir, vamos punir o CPF, seja filho, seja parente, seja quem for, da família do Assis. O que ele quer é transparência, investigação e punir quem estiver fazendo coisa errada. Então, assim, fica muito claro que existe um jogo político e existe mais uma denúncia de um São Paulo que é completamente afetado por essas questões de shows, de revenda de ingresso, de repasse de camarote, que isso precisa terminar. Porque se o clube quer se reerguer, se o clube quer ter um novo caminho, isso aí precisa ser exposto, precisa ser julgado e as pessoas precisam pagar pelos crimes. Isso aí está confirmando aquela fala do Ministério Público quando falou que o estádio virou uma moeda de caça-níquel. Sim. Uma máquina de caça-níquel. O São Paulo virou um queijo suíço. Né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro. E claro, é legal também a gente falar aqui para o torcedor, o trabalho do Assis está sendo muito bem avaliado. O que em pouco tempo o Arrima Assis fez no São Paulo, o São Paulo hoje vive uma outra realidade, ou caminha para viver uma outra realidade. E essas situações todas políticas, elas dão uma turbinada no ambiente e a gente sabe que isso afeta diretamente o quê? O campo. Sim, o Lucas deu entrevista exclusiva para a gente, falou sobre isso, falou que afeta. Não sei quem é o meu chefe amanhã, não sei quem é meu presidente amanhã. O Crespo, toda hora, tá tendo ele que levantar a voz, exatamente, né? E se indispondo, às vezes, com... E hoje, por exemplo, você pega essa diretoria, e a gente vai falar daqui a pouco de Marcos Antônio, a gente vai falar sobre a saída, finalmente, o acordo aí que está se desenhando com o Oscar. São atitudes que a diretoria está fazendo, que se de repente, por exemplo, sei lá, se o Conselho Consultivo imaginar que tem que tirar o Arrima Assis, que tem que fazer uma votação para tirar ele, vai tumultuar o quê? Um trabalho que já está sendo feito. Claro. E essa diretoria, por exemplo, ficaria completamente com um futuro incerto. Rafinha, Rui Costa, tudo que está sendo bem realizado hoje no São Paulo, volta a estaca zero pelas questões políticas e de denúncias que não param no São Paulo. O Márcio Roberto Rodrigues diz: limpeza geral já no São Paulo.